Olá, hoje vamos falar sobre psicoterapia infantil. Em que momento a gente percebe que uma criança, um adolescente, né, já quase na adolescência, precisa de psicoterapia? Bom, normalmente, muitas vezes a gente vai observando que a terapia, tem a sugestão de terapia quando a criança está na escola, porque muitas vezes a família ela tem uma dinâmica muito particular, né? Porque é conhecido ali dentro, e quando a criança inicia o período escolar, ou a creche, ou um parquinho, né, que a gente chamava, ela precisa se socializar de um outro jeito, né? Então, a escola muitas vezes a instituição que detecta a necessidade de terapia, mas a gente precisa ter muito cuidado, alguns critérios para isso e saber exatamente se o problema está na criança, né? A família ela tem uma dinâmica e essa dinâmica muitas vezes um membro acaba sendo afetado com algum problema que a família apresenta e muitas vezes a criança. Por quê? Porque a criança ela não fala, ela demonstra através do comportamento uma agitação, né? Uma criança que acaba se isolando, uma criança que não consegue prestar atenção e não necessariamente isso diz respeito a um problema da criança, pode ser da dinâmica da família. Então, o que normalmente a gente observo com famílias que me procuram muitas vezes, é que a escola, uma criança mais agitada, uma criança que tem uma mobilidade motora muito mais diversificada, no caso, ela acaba chamando a atenção. E não necessariamente essa criança ela é hiperativa, por exemplo. Então a gente precisa ter muito carinho, precisa ter muito cuidado quando a gente indica a psicoterapia para uma criança. Então quando a criança busca por ajuda, quando a escola, por exemplo, traz, olha, seu filho passa por isso, vamos ver o que é. A gente pode sim procurar um psicólogo e o psicólogo ele vai fazer um diagnóstico. É como se fosse um diagnóstico num médico, né? Então ele vai a gente chama de psicodiagnóstico, que é um conjunto de avaliações que essa criança é submetida para poder ter um olhar para a gente saber se aquilo é patológico, é um problema ou simplesmente uma reação dessa criança ao ambiente que ela vive. Então a gente eu recebo muitas crianças que têm essa problemática da agitação, né? Mas muitas vezes a gente pega uma criança que tem problemas na alfabetização e às vezes vem para o psicólogo, né? Então por que muitas vezes vem para o psicólogo? Porque a criança ela pode estar passando por alguma questão emocional que atrapalha, né, a alfabetização dela. Então a gente precisa, junto muitas vezes com uma psicopedagoga, com outro profissional, poder avaliar essa criança se o problema é de aprendizagem, sim, ou se o problema é de outra ordem, né? Então muitas vezes a escola, principalmente as escolas públicas, né, que eu tenho bastante acesso às famílias que me procuram de escola pública, elas trazem muita angústia nesse sentido, né? Porque hoje, com a lei da inclusão, os professores, muitas vezes, eles buscam encaminhar a criança para a terapia, para o psicólogo, para uma avaliação, para poder ter um laudo, né? E esse laudo justificar o acompanhamento de um outro professor na sala de aula. Então, muitas vezes o problema não é a criança, mas são outras condições dentro desse contexto que a gente tem de educação atual, né? E que acaba colocando na criança uma carga, uma pressão que não é só dela, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente procura uma ajuda, né, psicológica, a gente precisa, de novo, confiar nesse profissional, saber que vai ter esse olhar bastante cuidadoso, né? Porque a criança ela pode ter muitas coisas, mas a gente precisa olhar esse contexto, né? Então, quando a gente busca psicoterapia para uma criança, não dá para a gente só avaliar a criança. A gente precisa avaliar a família, a gente precisa entender como é que aquela família funciona, como é que aquela criança inserida naquela família, o que aquela família está passando, né? Eu vou estar falando nos próximos encontros sobre a violência, sobre o luto, né? Então, quando a gente fala muitas vezes de um problema que a criança apresenta, a gente precisa entender porque que aquela criança pode estar sofrendo uma violência, ela pode estar vivenciando alguma agressão. Então, a gente precisa olhar para essa família, cuidar dessa família e inserir essa criança dentro do contexto familiar para poder entender um pouco do que se passa naquela situação.
E sempre buscando estar interagindo com a escola nesse sentido, quando a queixa vem da escola. E quando não vem, a gente precisa saber como essa criança está ali também, né? Então, quando a gente vai buscar pela psicoterapia, o psicólogo vai até a escola, conversa com a escola, mesmo que a queixa não tenha vindo da escola. É importante a gente ver como é que aquela criança, ela fica nos espaços diversos da vida dela. Muitas vezes a criança apresenta um problema na escola, em outros ambientes não, né? Quando ela tem um ambiente mais acolhedor, quando é um ambiente mais cuidadoso com ela não apresenta a mesma queixa, muitas vezes não é agressiva, né? Então, a agressividade da criança tem que ser vista também com muito carinho, porque ela pode estar reproduzindo uma violência que ela sofre ou em casa ou num outro contexto. Então, quando a gente busca pela psicoterapia infantil, a gente precisa ter esse cuidado com todas essas questões para que a avaliação seja efetuada de um jeito com qualidade para essa criança, né? É isso.